Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, não entendeu algo, sinta-se à vontade de perguntar. A gente está pelo Zoom, pelo Facebook, pelo Instagram. Quem quer assistir, sinta-se à vontade. A gente terminou de falar sobre o banho obrigatório. Agora a gente vai explicar o último capítulo que o autor cita. Ibn Ashir, rahimahullah, ele cita esse último capítulo do capítulo da purificação, que é o abdesto seco, a ablução seca, o terrestre, o terrial, podemos falar dessa forma. Depois ele vai começar a falar sobre o segundo capítulo, que é a oração. É muito importante. Aí eu fiquei pensando, a gente pode o quê? O que o autor não citou, a gente o que cita? Por exemplo, ele não citou o capítulo da menstruação. Ele não citou o capítulo do pós-parto. A gente pode citar. Ele não citou o capítulo de passar as mãos úmidas sobre as meias, por exemplo. A gente pode o que citar, se vocês quiserem. Se não, a gente vai direto o que para o capítulo da oração, que é muito importante o que a pessoa saber. A irmã Késia, que Deus abençoe ela, fala que o link que eu mandei não está o que é azul no grupo. É só para ela ou para todos? Conseguiram entrar um link que foi enviado do Zoom? O som tá bom para todos, o áudio, tanto no Facebook como no Instagram. Aqui no Zoom tá tudo ok. Então o link não está azul, ou seja, só para a irmã, né? Eu acho que não está conseguindo clicar. Ou quando tu envia para outra pessoa, às vezes não fica o quê? Não dá para clicar, né? Ela significa com azul. Então tá tudo certo. Ninguém tem uma dúvida, alguma pergunta sobre o assunto passado? Para a gente entrar o quê? Esse capítulo novo. Um capítulo muito importante, principalmente quando a pessoa está o quê? Doente, enferma e não consegue usar a água por um motivo. Então é muito importante esse capítulo. Facebook, ninguém tem uma dúvida. Instagram. Então vamos começar, já que ninguém tem alguma dúvida. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. O irmão Jihad, que Deus o abençoe, fala que não está vendo a câmera. Acho que o problema é no seu computador, no seu celular, meu irmão. Porque as irmãs falaram que está tudo bem. Às vezes é um bug que dá, tu pode sair do Zoom e voltar. Aqui voltou, graças a Deus. Então, o autor, que Deus tenha misericórdia dele, e abençoe também a pessoa que traduziu, a gente parou no verso 89. O verso 89, que é a purificação seca. Para quem está acompanhando no livro, é o último capítulo da purificação, do capítulo da purificação, que é a purificação seca. A gente vai ver isso na escola com detalhes. Alguns assuntos, claro que ele não citou todos os assuntos, é um livro que é simples, pequeno. Então a gente vai citar alguns assuntos que ele não citou, o autor.
claro, dentro da escola. Não vamos trazer, por exemplo, se tem divergências, essas coisas a gente não vai trazer. Só se precisar. Aqui ele fala no 89, caso tenha medo de sofrer algum dano ou não haja água, substitua a purificação com água pelo tayammum. Ou seja, é uma substituição. Ou seja, tu vai substituir, tu vai trocar a água, que é a ablução, né, normal, o abdesto, que a gente faz com água, o wudu, que todo mundo conhece, por essa ablução seca. Por algum motivo, ele fala aqui, caso tenha medo de sofrer algum dano, isso a gente vai citar. Aqui ele cita só 2, tanto o dano como não ter o quê? Ou não haja água. A gente vai citar 7 ou 5, podemos citar apenas, que é citado na escola, quando a gente pode fazer o que? O tayammum. Aqui ele cita os 2. O primeiro, que está na Sura 4, no capítulo 4, versículo 43. Foi a primeira vez que foi citado. E depois, no versículo do abdesto, que é o versículo 6, capítulo 5. Então foi citado 2 vezes no Alcorão essa ablução seca. E várias vezes na Sunna do profeta, nos ditos proféticos que a gente vai ver. Então, não há divergência entre os sábios que o tayammum faz parte da religião. É um mandamento de Deus, é uma facilidade de Deus Altíssimo para conosco, para os seres humanos, não há dúvidas. Tanto no Alcorão, como a gente viu que tem 2 versículos claros, explícitos, e tanto na Sunna, que são vários e vários ditos proféticos falando sobre ele, e também o consenso religioso dos sábios, da nação do profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele, como a gente viu, que é uma evidência por si. É uma evidência por si, ou seja, é a terceira fonte que a gente tem, depois do Alcorão, depois da Sunna, a terceira fonte é o que? Esse consenso. Quando eles concordam com algo, os sábios da nação do profeta Muhammad, que algo é o que? Lícito. Que algo é ilícito, então serve como uma evidência. Baseado no que essa fonte, como a gente já citou, tanto no Alcorão como no dito profético, o profeta fala, que é sobre ele, que a nação dele não concorda em algo que esteja errado, que tem desvio. Então é uma evidência o que? Clara, quando a nação, os sábios, né, da nação do profeta Muhammad concordam sobre algo. Não é a pessoa o que é leiga, e sim os sábios, quando eles concordam com algo. E não há divergência. Não há divergência que o tayammum faz parte o quê? Da religião, como esses 2 versículos citados no Alcorão. E também a gente pode falar, irmãos e irmãs, que o tayammum, ele foi o que? Revelado no ano 6 da Hijra, ou seja, antes do falecimento do profeta, que passou sobre ele por 5 anos mais ou menos. Foi revelado isso por causa da esposa dele, a Aisha. Acho que a gente já citou isso nas outras aulas, ensinando as outras escolas, que ela se encontrava procurando o colar que ela perdeu. Era um colar muito valioso da mãe dela, que deu para ela. Então era um colar o que é muito valioso, ou da irmã dela, que recebeu da mãe dela, da Asma. Então ela começou o que? A procurar esse colar, e as pessoas acabaram se atrasando por causa dela. E as pessoas acabaram ficando sem água, naquela região que eles esperaram. E chegou a oração, o horário da oração. E eles não tinham água, e reclamaram para o profeta: como que a gente vai orar? Chegou o tempo da oração e a gente o quê? Não encontra água. Então o profeta que passou sobre ele, foi revelado a ele o que? Esse versículo. E ele o que? Falou para os companheiros que Deus o Altíssimo revelou para ele fazer o que? O tayammum. Ensinou a eles como fazer. Os companheiros do profeta ficaram tão felizes que falaram: Aisha e a sua família, ou seja, a família do Abu Bakr, vocês só trouxeram facilidade para essa nação. Tudo que vocês fazem é uma facilidade para essa nação. Ou seja, se ela não tivesse perdido o colar dela, não teria o que?
sido revelado esse versículo sobre o que? O tayammum, ou seja, esse abdestro seco, que é uma facilidade, a gente vai ver. Principalmente quando, por exemplo, chega o tempo da oração, isso não há divergência entre os sábios. Que agora, por exemplo, se aproximou o fim da oração. Vamos falar a oração da Al-Fajr, que vamos falar que começa às 5 horas a oração e acaba às 6h20, o tempo dela. 1h20. Nessa 1h20, por algum motivo eu não consegui rezar. E quando se aproximou o fim, vamos falar que chegou 6h15, falta 5 minutos. Eu sei se eu vou lá pegar água, é longe que se encontra água, para fazer a minha ablução, eu vou perder o que? O tempo da oração. Então a pessoa pode fazer o que? O tayammum para alcançar a oração. Para alcançar a oração, ou seja, não perder a oração. E essa é a opinião que é da escola, como a gente vai ver. Então isso é uma facilidade. Tanto que a gente vai fazer o tayammum, é muito mais fácil do que fazer o que? A ablução. O tayammum a gente lava, purifica 2 membros. Na oração são 4, no mínimo. Que é os elementos, ou a gente pode falar os membros obrigatórios dentro da ablução. Só no tayammum é o que? Só 2. O rosto, primeiro, e as mãos. E a gente vai ver que na escola o obrigatório é até aqui, até o pulso. A gente ensinou outras escolas que vinha até o cotovelo. Na escola é até o pulso, o obrigatório. E o que é sunna? É vir até os cotovelos, ou seja, incluindo os cotovelos. Se tu fizer até aqui, já fez o obrigatório, pode rezar. Se tu fizer até aqui, melhor ainda, juntando os ditos proféticos, que uns falam que até o cotovelo, incluindo os cotovelos, e o outro fala o que? Até os pulsos. Al-Maliki, o que eles falaram? Não há contradição nenhuma entre esses ditos. Por quê? Aqui o profeta fala o obrigatório, o membro obrigatório. E nos outros ditos ele narra, ele fala os membros facultativos, que é o que? Chegar até os cotovelos, incluindo os cotovelos. Isso é facultativo e não obrigatório. Então eles juntaram entre os ditos proféticos que parece para as pessoas que não têm muito conhecimento que há uma contradição. Não há uma contradição nenhuma. Nos ditos até os pulsos o profeta explica a obrigação e nos ditos até os cotovelos o profeta explica o que? O melhor a fazer, o mais completo, como é a ablução. E se ele é substituto da ablução, também o que? Tem coisas obrigatórias e coisas facultativas, como a gente viu nas aulas passadas, quando a gente falou sobre a ablução. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu até agora? Isso aqui foi uma pequena introdução, não quero focar muito na introdução, senão a aula vai toda falando sobre isso. A gente quer já explicar o que o autor citou. Se alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade em perguntar. Aqui eu não vi nenhuma pergunta. Não entendi a pergunta da irmã Iraceli. Se tu repetir a pergunta, por favor. A gente não deve o que ela falou sobre atrasar. Isso aqui é se tiver um motivo. Se a pessoa atrasa a oração, irmãos e irmãs, a maioria dos sábios fala que isso é um grande pecado. E outros falam o que é detestável a pessoa atrasar a oração. Principalmente quando não tem nenhum motivo. Aqui a gente está falando se aconteceu algo. Por exemplo, a gente sabe que Al-Hajj, a peregrinação, é Arafa, como o profeta que passa sobre ele fala, Al-Hajj Arafa. Ou seja, tu só consegue alcançar, fazer a peregrinação, se você alcançar Arafa. Se você não alcançar, você perde a peregrinação. Ou seja, vai ter que vir o ano que vem ou outro ano para fazer. Vamos falar que tu não conseguiu rezar a oração da noite. E chega o que é atrasado.
ou seja, tu tem um tempo para rezar a oração da noite, antes de entrar a oração del Fajr, ou tu entra na Arafah, nessa montanha, a gente pode falar assim, nesse lugar, para alcançar a peregrinação. Mas se eu for fazer a ablução, procurar ali água, eu sei que tem água lá, mas é longe. Eu vou perder o que? Arafah. O que os sábios falam? Faz o tayammum e o que? Alcança a Arafah. Então tem situações específicas que a pessoa o que? Precisa. E principalmente a pessoa o que não encontrou água. E já vai acabar o tempo da oração. Ela vai lá procurar, se ela viu que não tem água. Ah, pode ter lá em tal lugar. Não, a pessoa o que? Faz o tayammum e reza para não perder o horário da oração. Isso aí a gente vai o que? Explicar. Outra coisa também que é importante, agora como eu lembrei. O tayammum, quando a gente fala que ele é o que? Badal. Ou seja, ele entra no lugar do wudu. Não há divergência. Mas será que ele entra no lugar do ghusl, que é o banho obrigatório que a gente explicou na aula passada? Como eu vou dar um exemplo para vocês? A pessoa fez a ablução com água, perdeu a ablução depois de um tempo. Ou seja, foi urinar, que Deus exalte vocês. Perdeu a ablução. Agora ele não encontra o que? Essa pessoa, ela não encontra água. Ela pode fazer o tayammum, ou seja, essa ablução seca, com terra ou na parede. Na Maliki a gente vai ver que pode em tudo que está sobre o que é a terra, ou vem da terra. Como a gente vai ver areia, pedra de gesso, tudo isso pode o que? A pessoa fazer pedra. Então tudo isso a gente pode o que? Usar. Então essa pessoa o que? Não encontrou água. Encontrou, por exemplo, terra. Não há divergência que dá para fazer com a terra. Fez o que com a terra ou com uma pedra que achou? Fez o tayammum. Agora, quando ela fez o tayammum, serve, não encontrou água. Só o que encontrou essa pedra para fazer o que? O tayammum. Fez o tayammum e rezou. Serve para impureza menor. A impureza menor qual que é, meus irmãos e irmãs? Aquela que precisa ablução. Isso é impureza menor, para vocês entenderem. A impureza maior é aquela que precisa do banho obrigatório. Agora a pergunta, o tayammum serve só para impureza menor ou também serve para impureza maior? Que é quando a pessoa, por exemplo, teve um ato físico com a sua esposa. Ele fica o que? Junub ou ajnab. Quando ele se encontra nessa impureza maior, que precisa do banho obrigatório, ele pode fazer o tayammum ou não pode? O que vocês acham? Que a irmã falou qual o tempo de cada oração. Isso aí depende o que? Do sol, depende do lugar. Isso aí a gente vai explicar o que quando a gente explicar a oração. São 5 orações. Tipo, o Fajr tem um tempo determinado, o Dhuhr, o Asr tem um tempo determinado, o Maghrib, e a oração da noite, a Isha, tem um tempo que determinado. Isso tudo a gente vai explicar o que? Com detalhes. Não quero entrar nesses horários, porque aí a gente vai mudar o que? O tema da aula. Quem gostaria de responder? Se alguém tiver alguma dúvida também sobre outro assunto, sinta-se à vontade. Quem gostaria de responder? A irmã falou o que é que pode aqui. A irmã respondeu que pode, ou seja, ela serve tanto para impureza maior como para menor. Tayammum, essa ablução seca. Essa é a opinião que é da irmã. Alguém tem mais uma opinião? A outra irmã também falou a mesma coisa, que pode. Aqui a irmã pergunta uma coisa interessante, a irmã Juliana, que Deus abençoe ela. Faz diferença na quantidade de água. Se a água for pouca e não puder fazer a ablução completa, tem problema? Isso a gente vai estudar. Ela perguntou uma pergunta exata, específica para esse assunto. Que Deus abençoe a irmã. Ou seja,
não haja água aqui, quando ele cita, o autor, ele cita o que? No 89. Ou não haja água, ou seja, não tem água. Aqui não ter água é não ter mesmo, ou tu ter água e não conseguir o que? Usar. Tem esses dois significados. Como assim? Não ter água, procurei. Não achei água. É 2 milhas, né? Que para procurar mais que isso não é o que é obrigatório você procurar. Agora, eu procurei e não achei água. Não tem água. Agora tem água, mas eu não consigo o que usar. Ou não é o suficiente, como a irmã falou, que é para mim fazer o que é a minha ablução. Faz o tayammum, correto? Faz a ablução que é seca. Ou tem água suficiente, mas eu não posso usar. Estou enfermo, que é a segunda coisa que ele cita, ou a primeira, né? Ou também outra, por exemplo, eu estou num poço. Está cheio o poço, tem água, mas eu não tenho as ferramentas para tirar. O poço de 30 metros ali. Como que eu vou tirar água dali? Eu não tenho balde, eu não tenho a corda para puxar. Ou eu tenho balde e não tenho a corda, e aí? Como que eu vou tirar água do poço? Não tem como. Então, nessa situação, a pessoa faz o que? O tayammum. Entenderam? Aqui o irmão Jihad, ele respondeu, que Deus abençoe, ele respondeu diferente que as irmãs. As irmãs responderam o que pode. As 2 irmãs. Tem alguém mais que respondeu? Que às vezes eu não enxergo. Foi as 2 irmãs e o irmão Jihad. O irmão Jihad falou que não pode. O correto que, irmãos e irmãs, que pode. Ele é tanto que para a impureza maior como a menor. Tanto para a impureza maior e a menor. A impureza maior, o ato físico entre o esposo e a esposa. A relação entre os dois. Depois da relação, não encontraram água, como que vai ser esse banho obrigatório? Vai ser o tayammum. Não tem água. Faz a ablução seca e reza. A mulher acabou o que é a menstruação dela, o ciclo menstrual. Não encontrou água. Faz o que? A ablução seca e faz as orações. Tanto o homem quanto a mulher. A pessoa perdeu a impureza, o que é menor. Está em impureza menor, em estado. Ou seja, fez a ablução, depois usou o banheiro. Perdeu o que? A ablução menor. Faz o que? O tayammum. Não encontrou água depois. Para fazer novamente a ablução. Faz a ablução seca. Ou seja, serve para os dois. Tanto a impureza maior como a menor. Não há divergência entre as escolas e a maioria dos sábios o que ela serve tanto para a impureza maior como a menor. E isso é um dito claro, que é narrado até pelo Muslim do Ammar, que é um dos companheiros do profeta. Quando ele o que estava em pureza o que maior. Ele falou para o profeta que ia passar sobre ele, ordenou ele fazer o tayammum. E o Bukhari também narrou esse dito. Ou seja, é autêntico. Não há dito mais autêntico quando esses 2 livros compilaram. Esse dito concordaram que esse dito é o que? Esses 2 sábios é autêntico. Então, aqui é uma evidência clara, que não há dúvidas, que ele serve tanto para a impureza maior como para a menor. Se serve para a maior, claro que vai servir o que, irmãos e irmãs? Para a menor. Principalmente quando a gente narrou a história da Aisha, quando ela perdeu o colar dela. O que a gente entende da situação das pessoas? Voltando de uma batalha que aconteceu. As pessoas vão estar em impureza maior ou menor nessa situação? Claro que impureza menor. Nessa situação, a pessoa que não tem tempo de se reunir com a sua esposa, não está em casa. Então, estava em situação ou em estado de impureza menor. E quando desceu o versículo, todos fizeram o quê? O tayammum. Então, não há dúvidas também o quê? Que é permissível. E tendo o Alcorão, se a gente lê os 2 versículos, Deus o Altíssimo não especifica. Ele fala o que no geral. Qual que é a condição que Deus coloca? Se vocês não encontrarem água. Essa é a condição só. Não falou, se vocês só tiverem somente em estado de impureza menor. Não especificou isso. Então, o que Deus Altíssimo não especificou, a gente não especifica. Então, a opinião correta é o que pode.
Alguém ficou com uma dúvida? Então, vamos continuar aqui. A gente vai explicar o que? Algumas, como ele citou só 2, ou seja, não ter água e estar enfermo. A gente vai citar outras coisas também. Agora, quando a gente fala não ter água, pode ser 2 explicações. A primeira, não ter mesmo, não encontrar água. E a segunda, encontrar água, mas não poder o que? Usar. Como a gente deu o exemplo o que? Do poço. Não tem as ferramentas para tirar a água do poço. A segunda, a pessoa não conseguir usar a água, por um motivo que é de doença. Ou tem um corte, sabe? O médico falou para ele, não coloca água aqui, senão vai piorar. Vai demorar o seu curativo. Vai estragar o seu curativo. Não coloca água. Então a pessoa faz o que? O tayammum. Para não prejudicar o que? Esse corte. Também isso é outra situação que tem água, mas a pessoa o que? Não pode usar. Isso aí é compilado, narrado do profeta que passou sobre ele, quando ele permitiu para o Amr, que foi narrado pelo Abu Daud, o Ahmad e outros livros, que ele acordou numa noite o que? Fria, para rezar a oração o que? Da Fajr, da alvorada. E ele viu que estava muito o que? Frio. Ele ficou com medo que ele se prejudicar, de chegar a ele uma febre, de ficar enfermo. O que ele fez? O tayammum. E depois os companheiros do profeta, vendo isso, contestaram ele, falaram, como tu faz isso? Criticaram ele. E ele foi até o profeta e falou a situação, assim, assim, assim. O profeta que passou sobre ele deu risada e não falou nada. Ele tem ali um versículo que Deus Altíssimo revelou na Surat Nisa, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, ou seja, e não matem vocês mesmos, ou seja, não cometam suicídio, também pode ser entendido dessa forma. Tem 2 formas de ser entendido esse versículo. Então ele leu esse versículo para o profeta o quê? Deu risada e não falou nada. Isso aqui também, a gente entende isso nos fundamentos da jurisprudência, que isso serve como evidência. Se tu chega e fala alguma coisa para o profeta, ó profeta, eu fiz tal coisa, e essa coisa faz parte o que? Da religião, é uma coisa mundana, tem a ver o que com a religião, como essa história aqui, essa passagem, essa narrativa. O profeta o que? Só deu risada, e o profeta sorria, ele não dava gargalhadas, ele sorria. Isso é uma aceitação do profeta, ou falando o que para ele? Você está certo, o que você fez está correto, porque os profetas de Deus, quando eles enxergam algo errado, algo que é contra os mandamentos de Deus, contra a legislação de Deus, eles são os primeiros o que? A falarem, a ensinarem, a instruírem. Então, como o profeta o que? Deu risada, sorriu, melhor falando, fadhahika, ou seja, sorriu, então isso é o que? Uma afirmação do profeta, que aquele ato que ele fez, ele está o que? Correto. Então são vários. Então aqui, outro também a gente pode falar, como a irmã citou, tu tem água, mas tu não tem água suficiente. Tu tem água, mas não tem água suficiente para fazer a ablução ou o banho obrigatório. Faz o tayammum. Faz o tayammum. Outra coisa também mostra a misericórdia do Islã, tanto para as pessoas quanto para os animais. Tu sabe, agora tu está em viagem. Vocês também têm que imaginarem fazer uma viagem no tempo, podemos falar assim, o tempo deles. Para vocês não acharem que eu estou falando o que é uma coisa nada a ver. O cara está falando ali, não acontece hoje. Tem que ver o tempo deles, o tempo que foi escrito esses livros, a dificuldade que eles tinham. Por exemplo, a pessoa quando ia viajar, levava água com ela. Agora vamos falar que está acabando essa água e ela está se aproximando do destino dela. Mas ela sabe que essa água é suficiente só para ela o que? Beber, se manter viva ela e o animal que está com ela. O que ela faz nessa situação? Faz o tayammum. O Islã mostra que é misericórdia tanto para o ser humano, preservar a vida do ser humano, como a gente viu que tem 5 normas no Islã. Uma delas é o que? Preservar, a segunda mais importante, depois de preservar a religião de Deus, a palavra de Deus, preservar a vida do ser humano. Então, se tu sabe
que isso não é o suficiente. Ou vamos falar que é o suficiente para te fazer a ablução. E é o suficiente para você tomar água, mas não vai sobrar para o animal que está contigo. Você não pode usar essa água. Tu dá o que para o animal? Vamos falar que é um cavalo, um burro que está com você. Você o que dá para ele não morrer o que? De sede. Então tudo isso que mostra a misericórdia de Deus Altíssimo, tanto para o ser humano como para o animal ou os animais. Outra coisa também que a gente pode falar, tem um assunto perto, como preservar a vida. Agora, por exemplo, uma pessoa, o muçulmano sabe que a bebida alcoólica é pecado. Não há divergência que é pecado. Agora a pessoa está comendo e do nada se engasga. Está prestes o quê? A morrer. Está correndo risco de vida, vamos falar assim. Olha para a direita, olha para a esquerda, só enxerga o quê? Um copo de cerveja, por exemplo. É permissível ele tomar esse copo? É pecado, a bebida em si. Mas neste momento, nessa necessidade extrema que ele está, se torna permissível naquele exato momento somente. E o suficiente só para sair o quê? Isso que ele se engasgou. Agora, se ele tomar, por exemplo, 100 ml, é o suficiente, ele não pode tomar mais do que isso. Assim ele estará o quê? Pecando. Ele toma o que? O suficiente para aquilo que descer. Por quê? Porque preservar a vida dele é mais importante. Tanto se for uma carne suína, a pessoa está em viagem, está dias sem comer, só encontrou o quê? Carne suína. Pode comer. Só para o que? Manter ele vivo. Não é para o que? Se satisfazer, e sim para manter ele vivo. Então isso é permissível porque o Islã preserva o que? A vida do ser humano. Então isso é uma coisa que a gente aprende nos objetivos da Sharia, os objetivos das leis islâmicas. Claro que aqui na jurisprudência é outra matéria que a gente aprende isso. Qual que é o objetivo das leis que Deus Altíssimo que revelou para a humanidade? Um dos motivos é o quê? Preservar a vida do ser humano, facilitar a vida do ser humano. Tudo isso mostra o quê? A misericórdia plena de Deus Altíssimo conosco. Então a gente citou esses exemplos, deixa eu ver se não me esqueci de algum. Outro também aqui eles citam, Meliquia, falam, por exemplo, uma pessoa que está presa, principalmente está presa num lugar ou num país que não é islâmico. Ou seja, as pessoas não têm isso como um mandamento de Deus, essa oração. E ela o que? Está presa, algemada. E tem água o que? Perto dela, mas ela não consegue chegar nessa água, por quê? Porque ela está o que? Algemada. Então nessa situação o que? Ela pode fazer o tayammum. Pode fazer o tayammum e rezar no lugar que ela está. Por quê? Porque ela não consegue chegar até a água porque está presa. Também é um dos exemplos que ele cita. Outro também que eles citam, interessante também. Vamos falar que tu tem um dinheiro ou alguma coisa valiosa que você não tem como levar com você para esse lugar que você quer fazer o que é a ablução, nesse lugar que tem água. Porque se tu for lá e deixar essa coisa valiosa, o que vão te roubar? Tu sabe que é certo, vão me roubar. E eu não posso levar, por exemplo, essa coisa até lá comigo. Faz o que eu temo. Tudo o que é facilidade para o ser humano. Para ele não perder aquilo que é de valor. Outra coisa que eles citam aqui, ele sabe que nesse local que tem água, tem um animal feroz. Tem um lobo, por exemplo, ali. Tem uma onça. Também a pessoa pode fazer o que? O tayammum. Não vai arriscar a vida dela para fazer a ablução, tendo o que? Uma coisa substituta no lugar dela. Que é a substituição que Deus Altíssimo que permitiu. Essa permissão, essa facilidade que tu pode fazer a ablução seca. Tu vai lá o que? Arriscar a sua vida. Esse animal selvagem o que? Te atacar. Ou também podemos dar outro exemplo.
Olha, eu sei que tem água. Por exemplo, na oração del Fajr. Moro na zona rural, mas eu sei o que tem alguns bandidos, ladrões que saem nesse tempo para roubar. E se me encontrarem, vão me roubar. E podem até me assassinar. Não vou. Faço o que eu tayammum e rezo a minha oração. Eu sei que lá, eu tenho que ir lá naquele poço, ou lá naquela região para pegar água. Eu sei que lá eles estão passando essa hora. Então eu não vou. Tudo para preservar o que, irmãos e irmãs? A vida do ser humano. Terceiro aqui a gente já citou, né? Pessoa que tem alguma doença, algum corte, não pode usar a água, ela deve o que? Se afastar. Principalmente se o médico falar, olha, não coloca água nesse corte, senão vai demorar para ficar bom. Não coloque. Então você deve o que? Aceitar, porque ele tem conhecimento daquilo que você desconhece. Então você não faz o que? Não coloca, não pode usar água no seu corpo, por exemplo. Então você faz o que? O tayammum. A gente citou também isso da pessoa precisar de água, né, para tomar o animal. Ou também tem outro assunto, por exemplo, aqui eles citam também, é obrigatório você o que aceitar. Por exemplo, tu não tem água e não tem condições de comprar água, que é obrigatório. Se você tiver condição e o preço for acessível, você pode o que? É obrigatório, você deve comprar água. Mas você não tem condição financeira. Tu só tem a condição de chegar ao seu destino. Só essa condição que você tem. Mas essa pessoa que te oferece água, é obrigatório você o que? Aceitar essa água. Não que eu te vender. Viu que você precisa para fazer o seu ritual, fala para você, olha, um presente da minha parte para você realizar a sua oração. Você deve aceitar. Tanto essa pessoa sendo muçulmana ou não muçulmana. Você deve o quê? Aceitar. Se a pessoa tiver condição, é obrigatório. Agora vamos falar que a água na cidade é R$2. A zona rural vai ser um pouco mais cara. Vamos falar que está R$3, R$4. Tu tendo condição, tu deve o quê? Comprar. Mas se essa pessoa está se provalecendo, a água é R$2 na cidade, ela está pedindo R$50. Um preço o quê? Incomparável. Pessoa que não precisa o que comprar nessa situação, ela faz o que? O tayammum e reza. A gente citou também. Como a gente viu também a pessoa que, se ela vai procurar a água, ela vai perder o que é a oração. Está próximo o tempo da oração de acabar. Se ela for lá procurar água ainda, ela vai o que? Perder a oração. Faz o tayammum e reza. Faz o tayammum e pode o que? A pessoa rezar. Alguém ficou com alguma dúvida? Esses são 7, a gente citou aqui, 7 motivos que permitem a pessoa a fazer o que? O tayammum. É importante a pessoa o que? Decorar. No Alcorão fala o que? Cita ou seja, da pessoa não encontrar água. Falam tajidu ma'an. Cita esse. Mas as explicações do profeta que passou sobre ele indica todos esses o que a gente citou. E principalmente o maior fundamento, ou o segundo maior fundamento no Islã, preservar a vida do ser humano. Então isso aí é o que é um fundamento no Islã. Então tudo isso que a gente citou, o que? Para preservar a Sharia, como a gente estuda, as leis islâmicas vieram, ou leis divinas, vieram para preservar a vida do ser humano. Preservar a vida do animal. Preservar a vida do muçulmano e do não muçulmano. De todas as pessoas. Por isso, abrange todas as pessoas. Tudo isso é facilidade, mostra a misericórdia de Deus Altíssimo para conosco. Principalmente quando estamos nessa situação. E o tayammum, irmãos e irmãs, serve tanto para a pessoa que está viajante, como para a pessoa que está o quê? Residente. Não há divergência, não há divergência, não há dúvidas que a pessoa às vezes se encontra o que na sua residência e não tem o que? Água. Ela pode fazer.
Ou a pessoa está o que em viagem, também pode fazer o tayammum. E o versículo que não especifica, que tu pode fazer só quando está em viagem, ou tu pode fazer só quando você está na sua residência. Então aqui o 89 a gente o que explicou, que aqui a gente pode botar o que os motivos que permitem a pessoa fazer o que o tayammum. Quem quer simplificar tudo que ele citou, o autor, caso tenha medo de sofrer algum dano, explicamos os danos, ou não haja água, explicamos, substitua a purificação com água pelo tayammum. Ou seja, nessa situação, o que tu faz? O autor fala, faz essa substituição, troca o tayammum para a ablução com água pelo tayammum, que é a ablução seca. Agora, como que faz ele? Como que faz essa ablução? Já falamos dela, né? Vamos mostrar como a gente faz ela. Aqui, claro que ele vai citar, mas simplificando, fizemos também outra vez, não tem problema. Vamos falar que aqui é uma pedra. Uma pedra. A pessoa que coloca, ou terra, não tem problema. Se é uma pedra, fizemos o que dessa forma. Primeiro o que? A primeira é obrigatória. A segunda o que? É sunnah. Faz assim, purifica o que? Todo o rosto. Até as têmporas, essa parte aqui tem que o que? A pessoa o que? Purificar. Depois, coloca a mão sobre a terra, mais uma vez, e purifica o que? Essa parte o que? E faz o que? É tahlil, entre os dedos. É obrigatório o que? O tahlil, dentro da escola. Isso aqui, ó. Ou fazem assim, tem uns que explicam del Melikia dessa forma. O importante é o que? Tu fazer entre os dedos. Aqui o que? Estou pronto para fazer a oração. A gente viu que aqui é o suficiente. Se a pessoa só fez isso, é o que? O suficiente. Se só purificou o que? Até os pulsos. Aqui o que é recomendado, a gente vai ver. Então, a pessoa está o que? Pronta para fazer o que? A oração. Depois a gente vai ver com detalhes qual oração que eu posso fazer, qual oração não posso fazer. Então tudo isso a gente vai explicar. Ou por exemplo a parede, a mesma coisa. Dá o que? Para fazer, mesmo ela não tendo o que? O pó da terra, também dá para fazer o que? Na escola. Areia, pedra de gesso, também o que dá para fazer. Entenderam? A gente vai explicar depois quando ele citar, só para as pessoas o que? Quem não entendeu às vezes, o que é essa ablução seca? É dessa forma que você faz. Então é bem simples. Aqui a gente lava o que? 2 membros. Na ablução o que? Com água, a gente lava 4 membros no mínimo. Que são o que? Os membros obrigatórios. A gente acrescenta o que? A cabeça, passar as mãos úmidas sobre a cabeça, na ablução com água, e também os pés, lavar os pés. Como a gente explicou, quem quer voltar e ver a explicação das aulas anteriores, a pessoa está tudo gravado. Alguém ficou com uma dúvida? O que faria para lavar a cabeça? Não, aqui no tayammum tu não vai lavar a cabeça. Como a gente explicou. Só faz o que? Purifica o rosto, depois o que? As mãos. Até os cotovelos. Até os cotovelos. Isso que é sunnah. A gente viu nas outras escolas o que é obrigatório. Até os cotovelos. Incluindo el meliki, o que é? É sunnah. A pessoa não fez até aqui, é válido. Até aqui o que é obrigatório. Isso a gente o que? Para às vezes as pessoas o que acham, olha, o cara ensina dessa forma e depois o que está fazendo de outra forma. Por isso que a gente especifica qual o curso que a gente está o que ensinando, qual escola. Para a pessoa que não não achar que está errado ou tem alguma contradição. Por isso que é bom sempre a pessoa que escolher uma das escolas e o que seguir, o que aquela escola o que falou, explicou. Como a gente viu, tudo é de acordo com o Corão, como a Sunnah. Então vamos para o 90. Aqui ele já vai pular muitos versículos, muitos assuntos, jurídicos. Ele já vai falar o quê? E reze uma única oração obrigatória.
Quantos assuntos o que você foi nisso? Agora, por exemplo, ele fala, e reze uma única oração obrigatória. O que ele significa com isso? Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que está viajando, está em viagem. E a gente sabe que em viagem a gente pode o quê? Juntar as orações. El-Fajr não se junta, mas as outras 4 a gente pode o quê? Juntar elas. Podemos rezar al-Dhuhr, no tempo da Dhuhr, al-Asr também. No tempo do Maghrib, al-Isha, ou atrasar elas e rezar as duas no mesmo tempo. Agora aqui, por exemplo, eu quero rezar, eu estou em viagem. Eu quero juntar as orações, a do meio-dia e a da tarde. Vou juntar as duas. Rezei a primeira, Dhuhr. Fiz o tayammum, não tenho água. Fiz o tayammum, como eu expliquei para vocês. Rezei o que? A Dhuhr, do meio-dia. Quando eu acabei a Dhuhr, quero rezar o que? Al-Asr, quero juntar elas. Posso ir rezar diretamente? Não posso. Vou ter que fazer o tayammum novamente para rezar a outra oração. Ou seja, na escola, o tayammum só reza uma obrigatória. E as facultativas reza quantas você quiser, depois da obrigatória. Antes não. Isso aí a gente vai explicar. São detalhes que, claro, que aqui o que não vai ser citado. São que detalhes dentro da escola que tu só vai entender isso com os sábios da escola. Tu não entende isso em livros que falam sobre jurisprudência islâmica. Esses detalhes tu nunca vai achar nesses livros. Tu só acha da própria escola. Os próprios sábios da escola explicam isso. Então, tu pode rezar após a oração obrigatória quantas orações você quiser facultativas. Mas tu não pode rezar depois de uma oração obrigatória que você fez essa ablução seca, outra oração obrigatória, a não ser se você fizer novamente a ablução seca. Isso que ele quer significar com isso. Essa frase aqui significa isso. Claro que dentro dessa frase, se a gente quer entrar e explicar, para não complicar e não dificultar, né? Claro que a gente não vai explicar, mas tem vários assuntos a ver o que com a oração. Dentro o que dessa frase. Por isso que às vezes a gente vê o que? Livros de 40, 50 volumes. Tu fica apavorado lendo aquilo. Mas como que escreveu esse cara tudo isso? Esse autor, como escreveu? 60, 70 volumes. Não fica apavorado o que ele escreveu. Fica apavorado com um livro que é desse tamanhinho, umas 10 folhas, ele explicou essas 10 folhas nesses 70 volumes. Isso que mostra o conhecimento da pessoa. Não é o que? Escrever 70 volumes. Eu posso, igual hoje para escrever 70 volumes, precisa de um mês. Como assim? Um mês. Vai ali no Google, começa a copiar, colar. Como é hoje em dia? Hoje em dia, a maioria das pessoas não escrevem livro. Elas o quê? Copiam livros anteriores e falam com a língua delas. Ou seja, um idioma mais fácil para entender, uma língua não tanto eloquente como era a língua dos sábios anteriores, e escrevi um livro. Se tu pega o livro, a mesma coisa. Não trouxe nada de novo, não adicionou nada, não tirou nada, não mostrou que tem um erro, ou que aqui é certo, não deu um motivo. Mesma coisa, copiou e colou. É a mesma coisa que a gente vê, infelizmente, hoje na internet. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Não é assim? É sábio. Como é sábio? É assim. Pega lá a Wikipédia, pega o outro, copia, colou, depois faz um livro de 200 folhas. Escrevi um livro. Então, os sábios, eles, não é exagero da minha parte, posso mostrar para vocês uma aula, se vocês quiserem, folhas desse tamanho, 10 folhas, 15 folhas, eles explicam em 3, 4, 5 volumes. 10 folhas só. Tu fala como? Explicar em 5 volumes. Sabedoria que a pessoa tem, um conhecimento. Só nessa frase, como a gente falou, e reze uma única oração obrigatória, tu pode escrever um volume explicando isso. Não é exagero. A pessoa, quando diz Ar-Razi, rahimahullah, Fakhruddin, é um grande sábio muçulmano. Ele morreu em 603, se não estou enganado, não me lembro agora bem. Olha o que ele fala só Surat al-Fatiha, sura da abertura, que todo mundo fala, é pequena, que todo mundo decora, graças a Deus, que a nossa oração não é válida a não ser por ela, ou seja, com ela, é um rukun, ou seja, um pilar dentro da oração, como é na escola, a gente vai ver depois. Ele fala só essa sura. Se eu quero explicar ela, mostrar
o que ela tem de benefício para o ser humano, eu escreveria mais do que 100 volumes explicando só ela. A pessoa quando olha fala, é um exagero. Mas quando tu lê essa pessoa, o conhecimento que ela tem, o próprio tafsir dela, a explicação, tu fala, é possível. Uma pessoa dessa é possível. Tu não se apavora pelo conhecimento. Só quem que entende isso? Os sábios. Não é uma pessoa que fala, vai escrever 100 volumes sobre uma sura que tem 7 versículos no capítulo. De acordo com a tua capacidade de entendimento, tu não vai entender isso. Mas a pessoa que tem um entendimento como ele, sabe que é possível. E tanto benefício que tem, irmãos e irmãs, na palavra de Deus. E vocês não vão encontrar livros e livros como vocês encontram no Islã, sábios muçulmanos. Olha as dificuldades que eles viviam, não tinha um computador que nem a gente, não tinha o Google, tu acha um dito ali em menos de 1 minuto. Eles tinham que ir para achar um dito, como fala o Ibn Hazm, rahimahullah. Ele fala, quando eu quero achar um dito num livro, eu tinha que ler todo o livro para achar, não tinha índice naquele tempo. Eu vou lá em tal capítulo, acho o dito e escrevo, como a gente faz. Ele tinha que ler todo o livro para achar o que ele estava procurando. Olha para vocês verem a dificuldade deles. E essa pessoa, se tu vê, ela o que? Escreveu mais do que 100 volumes na vida dela. Como? Pessoa determinada, pessoa temente, piedosa a Deus. Deus abençoa o tempo dessa pessoa, a vida dessa pessoa nesse mundo. Se tu vê igual o Ibn Hazm, tu se apavora. Não só escreveu nos muçulmanos, ele tem um livro que se chama Al-Milal. Ele fala sobre denominações cristãs, judaicas, religiões que hoje em dia nem existem mais, seitas islâmicas. Tu se apavora. Da onde ele trouxe tudo isso de conhecimento? Imagina pesquisar no tempo dele como que era, tudo manuscrito, era impresso, que nem isso aqui bonitinho, manuscrito, tu para ler aquilo tem que ver o que diz aqui o autor, sem ponto às vezes. Olha para vocês verem a bênção que a gente se encontra de procurar o conhecimento. Hoje é só ligar o que é um telefone, abrir um livro, que explicar, facilidade. E imagina no tempo deles como que era. Principalmente a pessoa tinha que viajar. Agora eu me converti. Para mim procurar o conhecimento com Melek, que a gente está aprendendo aqui, eu tinha que viajar lá da antiga Espanha, que era dos muçulmanos, até Medina. Quantos 1000 quilômetros tem? A pé. Se eu não tenho condição, eu vou a pé mesmo. Se eu tenho condição, eu ia ter um camelo. Ficava o quê? Meses e meses até chegar lá, para procurar o conhecimento. E como o profeta fala que passou sobre ele, o conhecimento é obrigatório para todo muçulmano e muçulmana. O que você vai falar, servo de Deus e serva de Deus, perante a Deus, com toda essa facilidade no dia do juízo final? Não procurei o conhecimento porque não tinha tempo, é difícil. Toda essa facilidade que a gente tem, o que a gente vai falar perante a Deus Altíssimo naquele dia? Que Deus conhece os nossos corações, as nossas intenções. O que a gente vai falar? Qual que é a dificuldade que tem hoje de procurar o conhecimento? Eu posso estar lá no fim do mundo. Liga uma câmera, o quê? Facebook, o Instagram, qualquer aplicativo. Tu pode o quê? Explicar. Tu pode o quê? Aprender. O YouTube, esse que às vezes as pessoas o quê? Não sabem a dádiva que ele é. O que tu acha de vídeo? Tu quer aprender qualquer conhecimento, bota assim na cabeça. Eu quero aprender o que é aramaico. Quero aprender hebraico. Quero aprender espanhol. Quero aprender inglês. Tudo tu acha. De graça. Ninguém vai ter que cobrar nada. Tem pessoas que colocam vídeos ali grátis, que é melhor do que cursos pagos. Só sabe quem o que pesquisa e estuda por ali, sabe? Às vezes tu paga uma coisa para estudar, aprender um idioma, não te dá o conhecimento como te dá essa pessoa. Que às vezes faz o que? Por Deus, quer ensinar as pessoas. Ou às vezes o que? Quer visualizações. Faz o que de graça? Tu vai ali o que se beneficia. Aprende uma língua. Em vez de ficar o que? Do Facebook para o WhatsApp, fazendo essa migração, do WhatsApp para o Telegram, Telegram vão voltar para o Instagram vamos para o Snap, do Snap vamos para... E vai. Quando vê, já é meia-noite, 11 da noite, a pessoa o que? Não fez nada. Por isso, irmãos e irmãs, devemos o que? Aproveitar o tempo.
dado de Deus. É uma dádiva que não volta mais. Essa dádiva de Deus Altíssimo, que é o tempo para nós, não volta mais. Tu tem o que para trabalhar hoje? O ontem já foi, acabou. Não tem mais nada que tu pode fazer. O amanhã tu não sabe se vai alcançar, como fala Hassan al-Basri. O que você tem é hoje. Então trabalha hoje, filho de Adão. Faz as boas ações hoje, filho de Adão, antes que te alcance a certeza, que é a morte. Quem ficou com uma dúvida, não entendeu algo? Sintam-se à vontade em perguntar quem não entendeu. Não saem daqui o que com dúvidas. Aqui no Instagram não vi nenhuma pergunta. Facebook. Também não. Aqui a gente respondeu as perguntas presentes no Zoom. Alguém tem alguma pergunta? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Então a gente, porque até não começar num assunto e não terminar, a gente continua nesse assunto que é na aula que vem, inshallah. Que a gente parou no verso 90, que é reze uma única oração obrigatória. A gente explicou. Rezou uma das 5 orações obrigatórias, tu não pode rezar a outra, a não ser se você fizer o tayammum. Se tu quer rezar uma facultativa depois dessa oração obrigatória, não há problema. Não há problema. Antes não, porque tu só faz o tayammum que é para obrigatória. Só reza o que depois dela. Isso é resumindo o que? A opinião da escola. A opinião da escola. Ali também o dito que a gente citou o assunto, que é a impureza maior e a menor, o tayammum que tira, remove as duas, como a menor, como a maior. As evidências a gente não citou, só uma que a gente citou, que é o versículo do Alcorão, que é o que em geral, não especifica. E até antes, o in kuntum junuban, Deus está falando o quê? Da pessoa que está em impureza maior. Ou lamastumun nisa, também, e quando vocês se aproximarem ou tocarem nas mulheres, ou seja, de vocês, que também é uma figura de linguagem, a gente pode falar, para não falar o que? O próprio ato, ou o Corão, que é a palavra de Deus, mostra a educação para a gente, ensina a gente a educação para não pronunciar essas palavras. Então fala, e se vocês o que tocarem ou se aproximarem das mulheres, também está falando sobre o quê? Sobre o ato. Então, e depois ele cita, e se vocês não encontrar a água, fatayammamu, ou seja, fazem o tayammum. E aqui quando fala Deus, sa'idan, tayyiban, significa o quê? Tahiran, dentro da escola. Quer dizer, e faz o tayammum com terra limpa. Ou tudo que está sobre ela, que vem dela, como entendeu o que? A escola. E não é aquela terra o que dá fruto, como entendeu as outras escolas. Então a escola entende essa palavra como pura. E não há divergência, irmãos e irmãs, entre os sábios no Islã, que a terra impura a gente não pode fazer o que? O tayammum com ela. Agora, por exemplo, você viu, que Deus exalte vocês, um cachorro urinar nessa terra. Tu não pode fazer o tayammum nela. Então, isso não há divergência. A terra tem que estar o quê? Pura. Tem que estar pura. Então, a gente citou essa evidência. E essa mulamasa, quer dizer tocar as mulheres, ou seja, se aproximar delas, que significa o que? O ato. Aqui, o Ibn Abbas, que é um dos maiores sábios, primo do profeta, sobre os versículos corânicos, ele fala o que? Explicando, aqui significa o próprio ato, ou seja, a relação física entre o homem e a mulher. E logo depois ele fala o que? O tayammum. Cita todas essas coisas, os motivos, e depois fala sobre
o tayammum. Então é uma evidência o que clara, que serve para impureza maior como para menor. Outro também que a gente citou já, esse dito do Ammar, como está no Bukhari, no Muslim, que ele falou que estava em impureza maior, o profeta falou para ele o quê? Como fazer o tayammum. Então, se não servia para impureza maior, por que o profeta ensinou ele o tayammum? Qual que é o benefício de ensinar ele se não serve? Então aqui é claro que o tayammum serve para a impureza maior, como ele citou. Também tem um dito também, que foi narrado pelo Bukhari, que tinha um homem que se encontrava na mesquita, mas estava o quê? Afastado um pouco. Aí o profeta viu ele, depois que rezaram, falou para ele: por que você não se juntou com a gente, não rezou com a gente? Ele falou: profeta de Deus, eu me encontro na impureza maior. Ou seja, mostra aí que ele teve o que? Uma relação com a esposa. Por isso que eu não rezei com vocês. Aí o profeta fala para ele: era o suficiente para você o quê? Fazer a ablução o quê? Seca. Era o suficiente para você. Também o que aqui? Mais uma evidência que serve para a impureza maior. E também um dito do profeta, que isso, o tayammum, irmãos e irmãs, é só para a nação do profeta Muhammad, é específica para a nação dele. Ou seja, não foi concedida para a nação do profeta Moisés, que é para dizer sobre ele, para a nação do profeta Jesus, que é para dizer sobre ele, para a nação do profeta Abraão, que é para dizer sobre ele, para a nação do profeta Noé, que é para dizer sobre ele, e os outros profetas. É específica só para o profeta Muhammad, por isso que ele fala que Deus tornou a terra para mim masjid, ou seja, lugar para oração. Você pode orar em qualquer lugar, estando a terra limpa, e também tahura, ou seja, purificação para mim, que é a ablução seca. Antigamente, no tempo dos profetas, eles só podiam orar aonde? No templo. Agora Deus facilitou para a nação do profeta Muhammad que a pessoa pode orar onde ela esteja. Está no trabalho, pode orar. Estando o local limpo, ela com a roupa limpa, com a ablução pode rezar. Então, antigamente só podia rezar dentro do templo. Então isso aí mostra o que, irmãos e irmãs? A facilidade, a misericórdia de Deus Altíssimo para conosco. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade em perguntar. A irmã Cíntia pergunta: Aleikum salam, irmã. Quando inicia o curso, por favor? Esse curso, na verdade, já estamos acabando ele. Esse é o último capítulo. Se vocês quiserem continuar, a gente vai continuar o quê? Na oração. Podemos fazer ele novamente, começar com uma turma nova, desde o começo. Tanto a gente explicou nesse curso 2 capítulos. Esse que a gente já está acabando, que é da purificação, e o capítulo do jejum, que a gente explicou também. Então, graças a Deus, a gente acabou os 2 capítulos que foram o que? Traduzidos. O resto não está o que? Traduzido, infelizmente. Que Deus abençoe o irmão e continue o que? Com essa tradução, porque a tradução dele é muito boa. Deus o abençoe. Então, se ele não traduzir, a gente o que? Vai traduzir o capítulo da oração. Para o que? Dar continuidade nesse curso. E vamos fazer, inshallah, uma turma nova, começando o que? Da purificação, depois o jejum, que está traduzido. Então esse curso o que? Já está acabando. Acho que 2, 3 aulas, ou até menos, acaba esse curso. Só se vocês quiserem o que? A turma presente querer continuar. Aí a gente não tem problema, podemos continuar no capítulo da oração, que é muito importante também para a gente o que? Fazer as orações de forma correta. De forma correta. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Tem outro assunto que quer perguntar? Sinta-se à vontade. A aula aqui acabou. A gente deixa sempre o fim das aulas para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo, quer falar sobre outro assunto, sinta-se à vontade. Tem alguma crítica para fazer, não concordou com algo, também sinta-se à vontade. Quer opinar sobre algo? A sala é de todos.
Que irmã Maria, a ablução deve ser feita em todas as orações. Não é recomendado. A gente vai ver, ou a gente não já vimos, que é recomendado a pessoa o quê? Fazer a ablução novamente. Ou seja, depois de uma oração. Tu fez a ablução completa, você purificou. É recomendado depois de você rezar, por exemplo, eu rezei a oração da tarde, quero rezar a oração do Maghrib, mas eu não perdi a ablução. É recomendado você o quê? Fazer novamente a ablução. Não é obrigatório, é recomendado. Depois de ter feito uma oração. E é detestável você o quê? Fazer novamente a ablução sem ter feito uma oração. Por quê? Porque isso é esbanjo. Tu está esbanjindo o quê? Água. Sem motivo algum, se você nem rezou. Então é recomendado. A gente citou isso nas aulas passadas. Passar as mãos úmidas nas meias, mesmo o autor não tendo citada, na escola Melikian não é permissível. Essas meias que a gente tem hoje não é permissível. A pessoa que tem que tirar a meia e lavar os pés. Porque o Al-Khof, acho que até tenho aqui ele. Eu sempre coloco ele no meu lado, vai que precisa, tá aí, ó. Aqui é uma amostra que eu tenho, não uso ele, eu tenho outro, que é esse aqui o que é permissível, ou seja, ele tem que ser mujallad dentro, tanto de couro por baixo como que de cima, ou seja, não penetra água nele. Isso aqui é permissível na escola, além desse não é o que é permissível. Até quando a gente explicou esse assunto, quando a gente explicou como se chama, a escola do Hanafiya, que é nos sábados, a gente falou, não vamos citar a Malikiya porque não adianta, porque eles só permitem um tipo específico, então não adianta citar o que é a opinião deles, então não é permissível. E como a gente viu, a gente até falou sobre isso, que é uma opinião que é válida e tem o que? Uma grande força e grande argumento, principalmente porque a comparação entre a meia de hoje com a meia do tempo deles é o que? Bem distante. Então o melhor é fazer sempre o que? Lavar os pés, para sair o que? Dessa divergência, pegar sempre o que? O lado mais próximo. Alguém ficou com mais uma dúvida, não entendeu algo? Então que Deus abençoe a todos e firme nossos corações na fé e aceita de nós as boas ações e facilite para nós as boas ações. E facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido. E tenha misericórdia de nós e perdoe nossos pecados e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos.